Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perdão, perdi o horário aqui, tá preparando a gravação final do curso do curso de 4 temperamentos, então acabei perdendo aqui o horário. Foi mal, mas estou entrando aqui na live. Ótimo, pessoal. E aí, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Está um pouco fora de horário aí, né? Então, é claro que o pessoal já achou que eu não fosse gravar a live, foi embora, né? Foi tocar a vida, é óbvio, né? Vocês têm mais o que fazer do que ficar esperando o doutor Ítalo aqui entrar 12h50. Então, é muito bom. Acho que fico feliz aí que vocês não estejam presentes, né? Os que não estão presentes vão ver só depois na gravação. Tenho aí meus maiores cumprimentos, que vocês foram tocar a sua vida, né? Foram, sei lá, botar água no feijão, foram, né, fazer o relatório, foram almoçar, foram, né, amar os que têm que ser amados. Então, fico feliz aí que vocês não estejam aqui. Agora, para aqueles que estão, ótimo, fico feliz também. E nem feliz nem triste também, não tô nada, né? Só tô aqui porque tem que estar. E é bom estar aqui porque eu sei que todos nós precisamos desse negócio. Fiquem aí comigo. Ontem a live sobre amizade, que foi uma live especial, foi uma live importante, foi uma live um pouquinho mais longa, ela não ficou gravada no Instagram. Então o Instagram não deixou a live de ontem disponibilizada, mas eu salvei aqui no meu celular, beleza? Vou passar pro Douglas daqui a pouco. O Douglas vai botar aí no IGTV e vai botar no IGTV e vai botar no YouTube também. Vai entrar pro pessoal do Guerrilla Way. Eu queria rapidamente aqui falar com vocês sobre um assunto maximamente importante, que é um assunto sobre as relações humanas e sobre o sofrimento. Eu queria logo começar esse tema, porque eu não tenho muito tempo, eu vou precisar sair daqui a pouquinho, tá bom? Então eu vou entrar direto no tema. E depois vocês elaborem, depois eu elaboro outro dia. A questão é a seguinte, quem que vai de fato tomar conta do funeral do teu pai quando ele morrer, você tá entendendo? Quem vai ser? Vai ser você? Vai ser teu primo? Vai ser teu irmão? Quem vai ser? Vai ser tipo um amigo distante? E você vai estar onde quando o teu pai morrer? Quem vai tomar conta do funeral dele? Então meu pai já morreu, ok, mas tem gente viva ainda, né? Se teu filho morre, se tua mãe morre, enfim, quem vai ser você nessa hora? Você vai ser o sujeito que fica chorando, se vitimizando pelos cantos, achando que o mundo todo te deve tudo? Você vai ser aquele sujeito que vai falar como Fernando Pessoa naquele poema Horizonte, um poema terrível aquele poema, porque o último verso daquele poema dele é uma das maiores tragédias, uma das coisas mais asquerosas que tem em toda a literatura universal. É claro que o Pessoa fez isso de propósito, né? O Pessoa, ele no final das contas fala assim, os beijos merecidos da verdade. Que merecidos, Fernando Pessoa? Cala sua boca. A gente não merece nada, você tá entendendo? Isso aqui tudo é graça. Se você começa a entrar no mundo achando que toda a realidade, ela te deve tudo, né? Toda a realidade, ela te deve sempre, né? Fazer carinho, fazer afago, isso não é a vida humana, seu animal. Isso não é a vida humana. E aqui, que é o que eu queria falar na live de hoje, que é um movimento muito sutil, da alma humana, um movimento muito sutil do teu espírito chamado vingança. Preste atenção, fica comigo aqui agora, porque isso é o que eu quero pra você no dia de hoje. Olha só, meu amigo, se você nutre sentimentos de vingança, se você olha pro teu primo, se você olha pro teu pai, se você olha pro teu irmão, se você olha para aqueles que convivem contigo e no fundo da tua alma ainda paira um desejo de se vingar de qualquer merda, porque você quer se vingar da tua irmã, que lá em 1997, no seu aniversário, ela comeu mais brigadeiro do que você. Se você olha pra sua mãe, você quer se vingar dela, porque quando você pediu uma ajuda lá no aniversário de 2009, ela não te ajudou porque ela tava fazendo outra coisa, ela tava viajando pra Gramado e você precisava de ajuda, né, com seu bebê, você precisava de ajuda, sei lá, né, com a porra lá do teu aniversário, tua mãe não te ajudou. Se você olha pra um primo teu, você quer se vingar porque ele roubou sua mobilete no Natal, né, de 98, se você nutre esse sentimento de vingança, seu animal, deixa eu te dizer o que vai acontecer contigo. Você não vai ser capaz de fazer nada de relevante nessa vida. O sentimento de vingança, o desejo de vingança no fundo da tua alma, sobretudo a vingança direcionada àqueles que você deveria amar, sobretudo o desejo de vingança direcionado àqueles que estão contigo já há anos. Esse desejo de vingança, né, esse dar uma rasteira na curva, esse ficar esperando com a arma engatilhada no primeiro momento, né, de desatenção do outro para que você possa sacar a pistola e atirar nele, esse sentimento de vingança, daquela frase que você vai dizer, daquele movimento que você nutre dentro de si, é esse sentimento de vingança, esse desejo de vingança que faz com que toda a sua vida esteja paralisada, que faz com que você não prospere, que faz com que no limite, faz com que você não entenda o sofrimento real dessa vida e faça algo útil aqui. É esse sentimento de vingança, esse desejo de vingança, sobretudo, mais uma vez eu repito, sobretudo para aqueles
diante dos quais você não deve jamais se vingar, mas deve amar, deve se entregar até o fim. É esse sentimento de vingança que faz com que você seja um coitadinho, faz com que você seja um coitado, faz com que ninguém conte com você. E é quando ninguém conta com você, de fato, é quando você está nessa posição que você vê a vida vazia. Você passa ao longo dos dias, você passa ao longo dos meses, ao longo dos anos, e você olha para trás e fala, não tem consistência a minha vida, não tem consistência a minha vida mesmo. Então, matar todos os desejos... Em primeiro lugar, investigar e matar todos os desejos de vingança dentro do teu peito é algo fundamental para que você possa suportar, no final das contas, aquela reunião de Natal no final de ano, né? Você possa suportar aquela festinha de aniversário do teu primo. Mais do que suportar, você possa entrar ali e estar presente, servindo aos outros, porque você entende que, ao contrário do que o Fernando Pessoa estava dizendo naquele último verso do poema Horizonte, os beijos merecidos da verdade, você entendeu que você não merece porra nenhuma. Os beijos que a verdade te dá, os beijos que a realidade te dá, eles são imerecidos. O trono da realidade, ele tá se jogando em você, ele verte-se sobre você, ele pede, né? A realidade pede para que você a ame, mas é esse pedido de amor, essa entrega de amor que a realidade faz para você, que a verdade faz para você, você não merece, eu não mereço, a gente não merece essa porra, você tá entendendo? É só quando a gente mata esse desejo de vingança, porque o desejo de vingança, no final das contas, é você não entender a tua posição existencial, mas é claro que o teu primo roubou a mobilete de você em 98, que você é um vagabundo, você não vale nada, você já tinha sacaneado ele antes, mas é claro que a tua mãe foi pra Gramado em 2009, não te ajudou a montar aquela festa de aniversário da tua filha de 15 anos, porque óbvio, a tua mãe ela é um ser humano também, foi quando ela ganhou lá o 13º, quando ela sacou a FGTS dela, foi quando ela teve a oportunidade de ir com teu pai pra Gramado, porra, porque diabos você acha que era mais importante ela ajudar a festa de 15 anos da tua filha do que ir viajar com teu pai pra Gramado, seu animal, você tá entendendo? É esse desejo de vingança, é esse nutrir algo ruim, maléfico dentro de si, com que faz com que a gente não possa estar instalado na realidade de verdade, com que faz com que a gente não possa receber os beijos que a realidade tem para nos dar. A nossa vida se torna amarga, a gente se torna improdutivo, a gente se torna triste no final das contas, mas isso é uma loucura sem fim. Então, investigar definitivamente esses movimentos de vingança, diante de quem eu quero me vingar, diante de quem eu quero falar coisas que eu não disse, palavras que estão atravessadas. Para com esse negócio, mas para com esse negócio agora. A gente não consegue carregar os sofrimentos que a vida tem para nos entregar, porque são muitos, são diários, são cotidianos, são totalizantes. Olha, uma amiga minha já dizia uma coisa que é profundíssima demais. Ela fala o seguinte, olha, esse mundo, essa vida nesse mundo é uma noite ruim numa ruim pousada. Isso é a estrutura da realidade. A estrutura da realidade, ela traz sofrimentos inevitáveis, como o Viktor Frankl sempre falou pra gente. Então, aceitar os sofrimentos inevitáveis da vida é uma das chaves fundamentais para encontrar o sentido mesmo dessa vida. E o sentido mesmo dessa vida não é definitivamente imaginar que a realidade deve tudo pra gente, que o mundo deve tudo pra gente. Ou seja, o Fernando Pessoa, quando disse aquilo, isso é um pensamento profundamente gnóstico, isso é um pensamento profundamente exagerado, esse é um pensamento profundamente deslocado do que é a condição humana, Fernando Pessoa. Não tem beijos merecidos da verdade. A verdade, você não merece nada, você tá entendendo? Você não merece nada, tudo é graça. Então, esse sentimento de vingança, e olha, eu não tô falando aquela vingança, né? Uma vingança literária, uma vingança profundíssima, uma vingança... Não, eu tô falando daquelas vinganças idiotas, porque você é um idiota, eu sou um idiota, nós somos idiotas. O máximo que a gente pode, né? O máximo de vingança que a gente pode, né, nutrir dentro do nosso peito são sentimentos de vingança absolutamente idiotas. É falar uma palavra atravessada, é fazer uma piada idiota diante de alguém. Isso é ridículo, isso é ridículo. Quando a gente nutre esses desejos de vingança, sentimentos de vingança, a gente não entendeu mais minimamente a nossa posição existencial no mundo. A gente não vale nada. O mundo, ele não deve nada a gente. Os nossos pais, a nossa família, os nossos amores, ninguém deve nada a gente. Tudo que nos dão é 1000 vezes mais do que a gente podia, nos nossos melhores sonhos, nossos sonhos mais excelentes, merecer. É 1000 vezes mais. Um olhar que alguém nos dá, um desprezo que alguém nos põe, quer dizer, um presente que alguém nos dá, ou então um esquecimento de data de aniversário que alguém nos dá. Olha, nós existimos, é por isso que eles se relacionam assim com a gente, isso já é maravilhoso. Entender isso é fundamental, tentar nutrir isso dentro do peito é fundamental para uma coisa, meu filho, para que você possa amadurecer, para que você possa ter força. O sujeito que fica o tempo todo, a todo instante, mendigando esses beijos da verdade, nutrindo esses desejos de revanche dentro de si, ele perde a força
imediatamente. Esse sujeito ele não serve pra nada, nós não podemos contar com ele. Ele vai ser o sujeito que não vai conseguir enterrar o próprio pai, ele vai ser o sujeito que não vai conseguir enterrar a própria mãe, ele vai ser aquele sujeito que no velório do pai, no velório da mãe vai estar chorando pelos cantos, dando um chilique e ninguém vai poder contar com ele. Ele vai ser aquele sujeito que no velório do pai, no velório da mãe, ele não vai estar consolando e confortando seus irmãos, já vai estar consolando e confortando seus sobrinhos. Esse é o sujeito que eu desejo que você seja. Eu desejo que você no velório do seu pai, no velório da sua mãe, obviamente esteja tomado de uma profunda tristeza, tomado de uma profunda saudade, esteja tomado obviamente de um vazio por dentro, porque óbvio, nós somos feitos de carne e osso, nós não somos baratas, mas ainda assim, ainda com esse sentimento dentro do peito, ainda com esse lugar no velório dos nossos pais, mas nós estamos consolando nossos irmãos, nós estamos tocando ali as coisas, nós estamos pagando a porra do coveiro, nós estamos pagando a porra da funerária, nós estamos ali escolhendo o caixão diante dos quais eles estão sendo enterrados, nós estamos ali tocando a oração final para que a gente possa encomendar as almas deles a Deus, a Cristo. Então, veja, esse é o sujeito que eu quero que você seja. Eu quero que você seja um sujeito não café com leite, eu não quero que você seja aquele sujeito que não se pode contar, eu não quero que você seja aquele sujeito que não vai entrar que não entra em campo, que fica no banco de reserva, não fica pior, né? Nem no banco de reserva, fica na torcida lá xingando o técnico, fica na torcida dando palpite pro meio campo. Esse sujeito é ridículo, e é esse sujeito que você vai ter sido ao longo da tua vida se você nutre esses sentimentos, esses desejos de vingança, se você não encara a realidade como alguém que tem que se doar, se entregar, e não como alguém que tem que ir lá e tomar, dar uma banda, dar uma rasteira no outro. Não faça isso com a sua vida. Hoje mesmo você vai investigar essas porra, você sabe contra quem você quer se vingar, você sabe diante de quem você nutre sentimentos de rancor, você sabe dessa porra e você vai precisar abandonar esta merda hoje. Você vai precisar abandonar essa merda não diante dele, mas diante da realidade, diante de Deus. Você vai deixar pra lá essa porra e vai assumir uma postura de homem e mulher madura. Homem e mulher madura são aqueles sujeitos que se entregam e que não ficam colocando reservas na sua alma, que não ficam se guardando no final das contas para que possa na primeira esquina dar uma banda no outro, que não sabe nem mais o que fez contra você. Isso é ridículo, deixa de ser adolescente, deixa de ser criança. Isso é uma coisa que é incompatível com a vida madura, isso é uma coisa incompatível com aquele sujeito que a gente precisa contar, porque a gente precisa de trabalhadores nessa seara. Puta que o pariu, a quantidade de gente sofrendo, a quantidade de gente precisando ser amada, a quantidade de gente nesse mundo que precisa de um ombro amigo, precisa de alguém ali de fato apoiando. Você tem que ser essa pessoa, cacetinho. Você é essa pessoa que vai se entregar pros outros, porra. Esse é o ponto central da história. Ora, se você nutre esses sentimentozinhos, você ainda não entendeu nada. Nada. E é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para poder, de algum modo, ir construindo essa personalidade madura que consegue abandonar esses rancores, consegue abandonar esses movimentos diminuídos, esses movimentos quase sub-humanos, esses movimentos diabólicos dentro da alma. Para com essa porra. Isso é ridículo. Você tá entendendo? Isso é ridículo. Isso é ridículo. A gente não pode. A gente tem que entender que a vida tem um elemento de sofrimento. E você faz parte disso. Pior, meu filho. Você já causou sofrimento a um monte de gente. Então ninguém te deve porra nenhuma. A realidade não te deve nada. Teu pai não te deve nada. Entenda isso com amor. Entenda isso com amor. Esse é o ponto da história. Não é para olhar para isso tudo com rancor também. Você não tá entendendo. Você tem que olhar para essa história com amor. Falar, olha, mas que bom que meu primo roubou minha mobilete em 98, eu também não merecia, foi bom pra mim. Que bom, você tá entendendo? Que bom que a minha mãe viajou pra Gramado em 2009, não me ajudou na minha festa de aniversário da minha filha, porque ela pôde, no final das contas, ir lá, ficar com meu pai, se reconciliar, sei lá, porra. Você tá entendendo? Essa é a história, tá? Essa é a história da nossa live de hoje. Então, investigue, aprofunde-se nessa ideia. Veja, né? Reforma tua alma, vê diante de quem você quer se vingar, vê diante de quem você ainda nutre esses sentimentos de rancor e de um modo adulto. Você simplesmente abandona isso. Você não precisa ficar levando essa porra para resto da tua vida. Abandona esse negócio. Mas abandona como que a gente abandona? A gente abandona sorrindo para aquela pessoa que a gente quer se vingar, ou nutre rancor, servindo essa pessoa, estando próximo a ela, estando próximos a ela na festinha de aniversário de família, estando próximo a ela naquele ambiente de trabalho que a gente convive. Essa é a história. Isso vai te dar uma força inimaginável, porque isso é o homem e a mulher madura. Só o homem e a mulher madura tem força nesse mundo. Só o homem e a mulher madura conseguem de fato alguma coisa nesse mundo. Ora, nutrir esses movimentozinhos é coisa de criança, é coisa de adolescente, não é isso que eu desejo pra você. Beleza? Eu preciso ir, 1h30, tá na minha hora. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.